Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Renan Souto de Matemática e hoje eu vou trazer uma super aula para vocês que é um assunto bastante presente na prova do Enem. Sabe qual é? A análise combinatória, ok? Então nossa aula de hoje é de um dos principais tópicos da análise combinatória de princípio fundamental da contagem. Vem comigo que eu te conto mais. Vamos lá, vamos iniciar nossa aula, primeira aula de análise combinatória, tá? Vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, com certeza é o assunto mais simples quando se trata de análise combinatória, porém você tem que dar bastante atenção porque é muito cobrado na prova do Enem. Então, vamos lá. Então, para a gente entender aqui, eu trouxe algumas situações, tá certo? A primeira situação que eu trouxe foi um boyzinho querendo chegar na casa da boyzinha, mas só que eles moram muito longe um do outro, tá? Quem mora longe aí sabe que tem que ter muito amor, né? Para poder sair, pegar ônibus, pegar metrô, para poder ir lá visitar aquela pessoa querida, aquela pessoa amada, tá certo? Então, mas ele não mede esforços. Então, ele tem, ó, para ele sair da casa dele e chegar no terminal da integração, ele tem 3 opções de ônibus. E para sair do terminal de integração e chegar na casa dela, tem 2 opções de metrô, tá certo? Então eu pergunto, quantas possibilidades de caminhos diferentes ele pode fazer para chegar na casa dela? Então analise que você vai o quê? Fazer combinações. Por isso que o nome aqui, ó, análise combinatória. Você vai analisar as diferentes combinações, as diferentes possibilidades de caminho, tá certo? Por exemplo, ele pode pegar o ônibus N1 e pegar o metrô M2. Ele pode pegar o ônibus 3 e o metrô 1, tá? Ele pode pegar o ônibus 2 e o metrô 2, tá? Então tem várias opções aqui, tá certo? Se você quiser achar de uma por uma, é possível, sim, é possível. Vamos achá-las? Então aqui, ó, ele pode combinar o ônibus 1 com o metrô 1, não é isso? Ele pode combinar o ônibus 1 com o metrô 2. Ele pode combinar o ônibus 2 com o metrô 1. Ele pode combinar o ônibus 2 com o metrô 2. E ainda ele pode combinar o ônibus 3 com o metrô 1 e o ônibus 3 com o metrô 2. Tá vendo? Então ele tem todas essas opções de combinação, tá certo? Gerando um total de 6 possibilidades, tá bom? Mas Renan, se eu quisesse fazer de uma outra maneira, sem precisar achar de um por um, seria possível achar só a quantidade? Sim, tá? Achar só a quantidade é justamente usar o princípio fundamental da contagem, tá certo? Onde você pode multiplicar as possibilidades de 2 eventos que acontecem, né, em sequência ou simultaneamente, tá bom? A gente vai ver casos aqui, vários tipos de casos, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui assim o seguinte, ó, como é que poderia ser isso aqui? Aqui, ó. Você tem que pensar o seguinte, a quantidade de opções, a quantidade de escolhas que ele vai fazer, tá bom? Então veja que a primeira escolha que ele vai fazer é a escolha do ônibus. Ele vai escolher um ônibus para ir. E a segunda escolha que ele vai fazer é o metrô. Tá bom? São as 2 opções que ele vai escolher, tá? Então, ônibus, ele tem quantas opções de ônibus para escolher? Ele tem 3 opções, tá bom? Vou até botar na mesma coisinha ali, tá? Tem 3 opções, tá certo? E metrô, ele tem quantas opções? Tem 2 opções. Então, ó, é só você usar o princípio fundamental da contagem, o chamado princípio multiplicativo, tá? Onde basta você multiplicar esses 2 valores. 3 opções de ônibus combinadas com 2 opções de metrô me dá um total de 6 possibilidades, 6 caminhos diferentes. Ok? Então tá aí, ó, 6 caminhos diferentes. Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso processo aqui. Temos um segundo exemplo, tá? O exemplo 2, ele traz aqui pra gente uma outra possibilidade. É um outro casal, tá? Onde ele mora tem fartura de
de transporte, tá certo? Onde ele mora, para chegar na casa da boizinha dele, ele tem 5 opções. Ele pode usar 3 opções, tem 3 opções de ônibus ou 2 opções de metrô, tá certo? 3 opções de ônibus e 2 opções de metrô ou 2 opções de metrô. E aí, será que aqui o total de possibilidades também vai ser 6? Claro que não, tá bom? Aqui já vai ser diferente, tá certo? Porque aqui, ó, já é ou ele vai de ônibus ou ele vai de metrô para casa dela, tá certo? Ele não vai acontecer aqui, ó, que ele vai pegar o ônibus e pegar o metrô, tá certo? Então aqui ele vai, ou ele vai pegar o ônibus ou ele vai pegar o metrô, tá certo? Então ele vai somar, tá certo? Somar. Então são aqui, ó, 3 opções de metrô, 3 opções de ônibus, somada com 2 opções de metrô, tá certo? Olha aí, totalizando 5 caminhos diferentes. Cinco caminhos diferentes. Tá? Então, temos aí, ó, uma outra condição. Ô, Xenan, então em cima aqui dissesse que era para multiplicar. Aqui já está dizendo que é para somar. O que é que eu devo fazer? Quando é que eu sei que é para fazer cada uma das duas? Agora eu vou dar uma dica show, tá certo? Olha a dica. Se a questão trouxer a ideia de i, tá? O conectivo i, tá? Como assim? Ele vai pegar um ônibus e um metrô, tá certo? Então, toda vez que a questão trouxer a ideia de i, você multiplica. Se a questão trouxer a ideia de ou, tá? Ele vai ter 3 opções de ônibus ou 2 opções de metrô. Toda vez que for a ideia de ou, você soma. Então, não esquece dessa regrinha do i e do ou, que ela vai ser fundamental para toda análise combinatória e também para a probabilidade, tá bom? Então, é uma regrinha que ela é primordial para você desenvolver nesses 2 grandes tópicos do Enem, tá certo? Inclusive, vou deixar até aqui embaixo, certo? Então, se interpretou i, multiplica. Se interpretou ou, soma, ok? Então tá aí, ó, o nosso conceito básico com o princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, aqui, ó, é o chamado princípio multiplicativo e esse de baixo é chamado princípio aditivo, tá certo? Então, você vai ter que saber a hora de usar cada um deles, tá? Quando a questão trouxer a ideia de i, você multiplica, que foi o caso aqui, que ele vai pegar um ônibus e um metrô, tá? E quando eu trouxer a ideia de ou, você soma aqui, ó, 3 opções de ônibus ou 2 opções de metrô, ok? Vamos continuar. Exemplo 3 agora, tá? O exemplo 3 traz o seguinte aqui pra gente, olha que interessante. O exemplo 3 traz: de quantas maneiras diferentes é possível se vestir combinando 4 opções de camisa com 3 opções de calça? E aí, galera? Vamos fazer isso aí? Como é que a gente faz isso daí? Me digam aí. Tem gente que já tá ligado, né? Tem gente que já estudou esse assunto já, e uma questãozinha dessa aí sabe que é muito básico, né? É só pra gente entender realmente a ideia de princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou combinar 4 camisas com 3 calças, tá certo? Então, é aquele princípio fundamental da contagem, tá certo? Camisa e calça, certo? Quantas opções de camisa eu tenho? 4. E quantas opções de calça eu tenho? 3. Tá certo? Então, como eu vou combinar uma camisa e uma calça, eu multiplico. 4 vezes 3, 12 possibilidades. Tá bom? Então, eu tenho 12 possibilidades de me vestir de forma diferente, combinando 4 camisas com 3 calças. Ok? Agora eu tenho aqui, ó, exemplo 4. Um restaurante self-service
oferece 3 opções de feijão, 2 opções de arroz, 2 opções de macarrão, 5 opções de salada, 3 opções de carne. Quantos pratos diferentes é possível formar colocando um item de cada? Então tem que colocar um item de cada, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer essa análise aqui, ó. Olha aí, ó. Então, ó, pessoal, o segredo do princípio fundamental da contagem é você analisar as coisas separadamente, tá? Uma outra dica que eu dou, fundamental, é você se colocar na situação, tá certo? Então, se você se colocar na situação, você consegue visualizar melhor o que está acontecendo, tá bom? Então, isso é uma dica muito boa, tá certo? Então, vamos lá, olha. Um restaurante self-service oferece 3 opções de feijão. Então, feijão são 3 opções, tá? 2 opções de arroz, 2 opções de macarrão, 5 opções de salada e 3 opções de carne, tá certo? Então é só você multiplicar isso tudo. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 3, 180 pratos diferentes, tá bom? Então dá para montar 180 pratos diferentes com essa condição aí que foi dada, tá certo? Vamos para a próxima. Olha aí. Olha, quem é que lembra daquele reloginho Champions? Vai aparecer a imagem dele aí no vídeo aí para vocês, tá? Foi uma sensação, né? Alguns anos atrás, tá? Todo mundo queria ter um relógio Champions. Não, tem que ter. Todo mundo queria ter um relógio desse, né? Que trocava pulseira, tá certo? Então vamos criar aqui, analisar esses probleminha aqui que envolve esse relógio. O kit básico do relógio Champions troca pulseira tem 5 cores e 5 peças que podem ser trocadas. Se uma pessoa deseja utilizar uma combinação diferente todos os dias, quantos dias ela vai precisar para esgotar todas as possibilidades? Então, o kit básico, ele possuía 5 peças, né? 2 pulseiras, um prendedor, a caixa e o anel, tá certo? Superior. Então, era possível mudar as cores dessas peças, né? Cada vez que você comprava uma nova combinação, suas possibilidades aumentavam. Mas o kit básico tinha 5 cores, então vamos fazer o cálculo para o kit básico. Então, uma pessoa utilizando o kit básico, né, uma combinação diferente todo dia, quantas combinações daria? Quantos dias sem repetir? Então, vamos lá. Então, o princípio fundamental da contagem, você vai fazer assim, ó. Colocar os tracinhos. São 5 posições, né? Então, vamos colocar aqui as 5, tá certo? 5 posições. A primeira, tem quantas possibilidades para a primeira posição? 5, tá? Pode ser qualquer uma das 5 cores do kit básico. São 5 cores do kit básico. Pode ser qualquer uma das 5 cores, tá certo? E o segundo, aqui, ó, 4 ou 5? 5, tá certo? Porque ele não falou nada que não podia repetir as cores. Ele não fez nenhuma menção, tá certo? Então, muito cuidado para não querer gerar restrições que não existem no texto da questão, tá bom? Isso é bem comum, um erro bastante comum nas questões de análise combinatória. As pessoas criarem restrições que não existem no enunciado da questão. Então, muito cuidado. Em momento nenhum ele falou que tinha que ser cores diferentes. Pode ser tudo a mesma cor, tá? Então, 5, tudo 5, né, Renan? Então, 5 opções para cada item desse, tá certo? 5 opções para cada um desses 5 itens, tá? Beleza? Ainda vou botar até aqui embaixo que representa cada um. Pulseira 1, pulseira 2, anel, caixa e prendedor, tá? Cada uma das 5 peças. Pronto, agora é só você multiplicar todos esses números, tá bom? Então vai ficar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625. E 625 vezes 5 dá 3.125, tá bom? Então, ó, por incrível que pareça, dá 3.125 dias sem repetir.
Para quem tava achando que era pouco, tá? Daí, ó, mais de 5 anos, dá muito tempo, aí dá quase 10 anos aí de trocas, tá certo? Sem repetição, só com kit básico. Se você colocar mais cores, a quantidade de dias aumenta mais ainda, tá certo? Então vamos lá, vamos para o exemplo 6. O exemplo 6, ó, ele traz o seguinte, ele fala do CPF, tá? Todo mundo, né, todo brasileiro tem CPF, tá? Então hoje já quando você já nasce, né, já vai tirar a certidão de nascimento, já vem o CPF já na certidão agora, né? Então não precisa mais aquele processo burocrático de tirar CPF. Então ele pergunta quantas pessoas é possível cadastrar no sistema atual de cadastro de pessoa física do CPF, tá? Então esse nosso sistema comporta quantas pessoas? Então é só você pensar quantos dígitos tem o CPF. Quantos dígitos tem o CPF? O CPF tem 11 dígitos. Porém, os dois últimos não são dígitos válidos para gerar novos CPFs. São chamados dígitos verificadores, tá certo? Que aqueles números eles existem através de uma conta que é feita com os 9 primeiros. Tá? Então é uma medida de segurança para você não digitar seu CPF errado. Pode ver se você digitar um CPF errado num cadastro, alguma coisa do governo, ele dá CPF inválido. Como é que ele sabe que aquele CPF é inválido? Né? É porque foi digitado alguma coisa errada ali, tá certo? Então aqueles dois últimos, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Não existe ninguém no Brasil que tenha os mesmos 9 números que os seus iniciais e os dois últimos diferentes. Não existe, tá? Os que são usados para gerar novos CPFs só são os 9 primeiros. Então são 9 números para gerar novos CPFs. Ó, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vamos lá, vamos pensar. O nosso sistema de numeração tem quantos números, né? Tem quantos números? Então vamos pensar aqui. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? O nosso sistema de numeração não é à toa que ele é chamado de decimal, porque são 10 dígitos que nós temos disponíveis para montar os nossos números, tá certo? Então são 10 opções. Pode iniciar com 0, Renan? Pode. CPF, inclusive o meu inicia com 0, tá bom? Então existem vários CPFs que iniciam com 0, então sim. Então qualquer uma dessas 10 opções pode ser o primeiro número. Tá? Então vou colocar aqui, ó, 10 possibilidades. Pode repetir número no CPF? Pode repetir número. Então, 10 novamente, né? 10, qualquer um dos 10 números pode ser usado. Pera aí, Renan, então vai ser 10 em todas as casinhas aqui, é? É, tá? A rigor sim, né? Claro que existem exceções. Não existe o CPF 00000, tá? Mas isso é só pra gente ter uma noção geral, tá bom? De como seria aí essa ideia de com mais ou menos quanto seria, tá? Quantas pessoas é possível cadastrar, tá? Então, ó, tem aqui, ó, 10 a nona, tá? 10 a nona é 1 com 9 zeros, tá certo? 1 com 9 zeros. Então, ó, 1 com 9 zeros dá quanto? Quem é que sabe? Olha aí. Mais 3 aqui, ó. Isso aí é 1 bilhão, tá certo? 1 bilhão de CPFs, tá certo? De cadastros, tá? Ou seja, vocês, tá tranquilo, Renan. A população brasileira é um pouquinho mais de 200 milhões? Não. Sabe qual é o problema? Que o CPF ele não é reciclado, tá bom? O CPF é seu, né? É até aquele, né, cara que fala CPF cancelado, né? Aquele CPF não vai mais ser utilizado. Que já imaginou que bronca daria? O cara morre cheio de dívida quando vê um bebê erra o CPF da pessoa, quando vê, chega lá uma carta de cobrança da Serasa pro bebê, né? Coitado, né? Não tem nada a ver, tá certo? Então, para evitar esse tipo de problema, tá? Então, o CPF é único, intransferível, tá certo? Então você nasce, você é seu CPF e você vai embora e ninguém vai utilizar mais o seu CPF. Então com certeza daqui a alguns anos esse sistema de CPF com certeza vai sofrer uma atualização aí, né?
Até porque, por exemplo, já tem 2 países no mundo que esse sistema brasileiro não serviria, né? Que é a Índia e a China, né? Que já passaram a marca de 1 bilhão de habitantes, tá? Então, mas isso aí é um capítulo para próximas aulas, tá certo? Então, ó, uma coisa importante para a gente falar aqui também, a evolução das placas dos veículos no Brasil, tá? Então, antigamente mesmo, antes da década de 70, era uma coisa meio aleatória. Cada município, cada estado tinha a sua própria maneira de emplacar os carros, né? Aí em 69 foi feita uma lei que estabeleceu regras, tá? Então, vamos analisar a partir de 69. 69 até a década de 90. Por que não um ano preciso, Renan? Porque esse sistema de placas ele foi começando a ser trocado a partir de 90 e foi até 98. Então foi justamente na década de 90, dependendo de cada estado, que estabelecia seu próprio calendário, né, de troca de placas. Então as placas até a década de 90 eram nesse formato aí que vai aparecer na tela para vocês, tá certo? Exatamente. Eram placas amarelas, tá? Com 2 letras e 4 números para veículos, com exceção de moto, tá certo? Com exceção de moto. Moto era diferente. Então, o veículo, qualquer veículo com exceção de moto, eram 2 letras, tá? E 4 números. 2 letras e 4 números. Então, vamos analisar aqui, ó. 2 letras, tá bom? Letra. E 4 números. Era a placa até a década de 90. Tá vendo? 2 letras e 4 números. Então, ó, quantas letras nós temos no nosso alfabeto? São 26, né? São 23 mais as chamadas 3 estrangeiras, tá? Naquela época já se usava as chamadas estrangeiras nas placas já também, tá certo? Então, 26. Tá? 26 de novo, podia repetir, né? Podia repetir as letras. 26 possibilidades para a primeira letra da placa, 26 possibilidades para a segunda letra da placa, tá bom? Qualquer uma das letras do alfabeto. E os números são esses aqui, os disponíveis, tá? Qualquer um desses 10 números, tá certo? Olha aqui. E podia repetir número? Podia. Então, 10 possibilidades para cada número desse. Então, ó, essa é a quantidade de placas possíveis até a década de 90. Tá? Então, vamos fazer essa multiplicação. 26 vezes 26 dá quanto? 676, com mais 4 zeros. Então, fica, ó, 6.760.000 placas. Olha como é pouco, né? 6 milhões apenas. Eu acho que a frota de Pernambuco hoje já é maior do que isso, tá certo? Então, realmente aí é muito pouco, tá? Então, precisou fazer essa adaptação na década de 90 pelo volume de carros que vinha aumentando. E a mesma coisa do CPF acontece com os carros. A placa, ela não se renova, tá bom? O carro morre junto com a placa, tá? Então, ó, vamos lá. Sistema atual. O sistema atual, tá? Que é o nosso sistema da placa cinza, né? Para carros normais, para carro de passeio, tá certo? Agora acrescentou-se mais uma letra, tá? Agora são 3 letras e 4 números, tá certo? Então vamos analisar aqui, ó. 3 letras, tá bom? Letra e 4 números. É o mesmo processo. Vamos montar uma placa aqui, como se estivesse montando uma placa. Para eu montar a primeira letra da minha placa, eu tenho quantas possibilidades? 26. Pode ser qualquer um dos 26 letras do alfabeto, tá bom? A segunda letra, qualquer uma das 26 também, tá certo? Porque a gente pode repetir as letras numa placa. E se não pudesse repetir, né? Aí seriam 25, né? Porque eu já teria gasto uma letra aqui, mas não é o caso. A gente vai ver esse caso mais na frente daqui a pouco, tá bom? E aqui também, 26 também, tá? 26 possibilidades. E os números? Para esse número aqui, pode ser qualquer um dos 10 números disponíveis no nosso sistema de numeração decimal, tá?
Como pode repetir número, cada um desses números também tem 10 possibilidades para eles, tá certo? Então, ok. Então, fazendo esse cálculo aqui, você tem 26 vezes 26, 676, vezes 26 dá 17.000, com mais 4 zeros fica, deixa eu ver aqui, 175 milhões, 760 mil, tá? Então tá aí. 676 vezes 26 dá 17.576, né? Com mais 4 zeros, 175 milhões, 760 mil, ok? Então, tá aí a quantidade de placas, né? Já incluindo motos, que é o mesmo sistema, né? Agora para placas de carro e moto. Então, veja que deu um ganho considerável. Uma letrinha que acrescentou a mais já pulou de 6 milhões para 175 milhões. O valor é um pouquinho menor, real, porque não pode não pode a sequência 000, mas aí não é o objetivo da gente agora não, tá? A gente explora esse tipo de caso um pouco mais na frente, tá bom? Você teria que fazer e subtrair, enfim, mas deixa quieto. Isso aqui é só pra gente ter uma noção geral, tá certo? E agora chega um novo padrão, o chamado padrão Mercosul, tá certo? O padrão Mercosul traz pra gente um novo formato, tá certo? Qual é a diferença? A diferença para o atual, Renan, é esse quinto dígito aqui, ó. Esse quinto dígito deixa de ser um número e passa a ser uma letra. Só isso, né? Tem outras mudanças na placa, né? Mas numericamente falando, que é o nosso objetivo aqui, o quinto dígito deixa de ser um número e passa a ser uma letra. Então, como é que ficaria isso aí, Renan? Me explica aí. E já é um padrão que é obrigatório a partir de 2021, tá? Então aqui, 4, 5, 6, 7. Tá aí. Então fica assim, ó, letra, 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 número e número, tá? Então, letra, 26 possibilidades, 26. A gente já matou isso aqui mais em cima, tá? Todos onde tem letra é 26. E os números é 10. 10, 10 e 10. Tá bom? Então vamos lá. 26 vezes 26, 676. 676 vezes 26 dá 17.576. Vezes 26 de novo dá 456.976. Tá bom? 456.976. Com mais 3 zeros, né? 3 zeros aqui, 3 10, 3 zeros. Pronto. Agora esse é um novo sistema. Olha como uma troca, não foi nem um acréscimo, foi uma troca da letra por um número. Já houve esse ganho aqui todo de placas, tá certo? E fica por aqui a primeira parte da nossa aula de princípio fundamental da contagem, tá certo? Aguardo vocês na parte 2. Valeu!